Gente, bom dia! Hoje é dia 6 de setembro de 2023, às 9 horas da manhã. Por que eu tô falando o dia e a hora? Porque depois desse vídeo, você nunca mais será o mesmo. Porque eu vou falar sobre um assunto que eu domino e um assunto que eu amo, tá? Que é o professor. Eu vou falar tudo sobre o professor. Tudo que você tem que saber sobre esse assunto. Para ficar claro na sua vida quem é esse magistrado, né? Essa pessoa que faz parte da sua vida desde quando você nasce até a hora que você morre. Se é que nós vamos morrer numa nova terra. Que eu não acredito na morte, eu acredito na eternidade, tá bom? Para começar esse vídeo, eu vou apresentar meus amigos de hoje, que é o padre, a Trindade dos Anjos, com as duas crianças, né? E a Trindade de Maria, tá? Aqui, ó, com os anjos. Maria e os anjos, tá? É o manto de Maria azul, né? E dizer que eu gosto muito do azul turquesa, porque faz parte do manto de Maria, tá? Representa o manto de Maria. Então, o padre como sendo, então, uma santa trindade e Maria como sendo uma triunidade, tá? Para representar aqueles dois triângulos que vocês já conhecem, que eu já falei para vocês nos meus vídeos de ciência, tá? E esse, então, sendo uma triunidade dos anjos, tá? Que as duas crianças representam o anjo, né? O anjo que existe dentro de nós. Até a gente crescer, a gente ainda carrega esse anjo. O problema é depois que cresce, depois que é adolescente, a gente perde essa ingenuidade e passa, então, a absorver o mal do mundo na nossa vida. E aí, o que acontece? Muitas pessoas que se tornam adolescentes, frustrados, revoltados e precisam aí de uma orientação de quem? Do professor, né? A importância do professor na vida de um adolescente e de uma criança e de um adulto, tá? Essa é a importância que eu dou pro professor. Então, trago aqui meus amigos mais importantes da minha vida, que são meus filhos, tá? Ó, essa aqui é a Mariana, pequenininha. Essa aqui é a Juliana, pequenininha, com 7 anos. A mesma idade, ali as duas, né? Aqui as duas na festa de 15 anos da Juliana, feita por mim, claro, né? Mãe organizadora de eventos. Aqui a Juliana também. E aqui a Juliana, a mãe de dois aqui, né? Dos dois primeiros filhos, a Mara, tá? Sendo mãe do Lucas Querino e da Juliana. Nesse tempo ainda não existia a Mariana. E aqui nós temos a mãe da Luísa, a minha maravilhosa filha, professora Juliana Querino. Todos os meus filhos são professores, tá? Inclusive meu ex-marido. Por isso a vibe de hoje é tão importante, porque é uma família toda de professor, ok? Então eu vou passar para vocês o que meus filhos aprenderam comigo e o que eles aprenderam com a vida, com os seus novos professores, né? Dizer para vocês que o primeiro passo que a gente é professor é aqui, ó. Tá? Aqui você se torna um pai professor e uma mãe professora, tá? Do seu próprio filho. Então, essa passagem aqui na sua vida, você não pode deixar passar desapercebido, tá? Essa é a fase que você começa a ensinar os seus próprios filhos a como se comportarem no mundo e como serem cidadão e cidadã que contribui para o mundo à sua volta, tá? Outra coisa, outro amigo que eu trouxe para vocês e que eu já vou tirar o véu
é o nosso cachorrinho azul, tá? Já tirando aqui na frente de vocês o véu. Por quê? Porque a partir desse vídeo ele nunca mais será o mesmo, tá? Então aqui, tirando o véu do cachorrinho azul, aqui, nesse vídeo. Tenho também aqui a mãozinha, né? A mãozinha do professor fazendo e acontecendo. Tenho também aqui o microfone, né? Que é nós sendo o professor. Tenho aqui também a bolinha azul, tá? A bolinha azul, representando que a vida nunca para, né? A vida é como uma bola que você joga em campo e ela jamais tem um fim, né? A gente tá na luta todo dia. Então aqui a dança, tá? Ganhei essa garrafinha da minha filha. A criança na dança, tá? Essa medalhinha também ganhei da minha filha, ó. E aqui um estojinho. Criança dança, tá? E o tempo, né, gente? Não podemos esquecer sempre que o tempo está do nosso lado. O tempo que faz a gente ser quem nós somos, tá? Porque às vezes o dia não foi tão bom, mas no outro dia pode ser melhor, tá? Então, para começar esse vídeo, gente, sobre professor, eu trouxe o conceito de professor da Wikipédia, tá? Que eu acho importante passar para vocês o que pensa a sociedade sobre isso, tá? E nada melhor que essa plataforma para a gente entender bem os seus conceitos e aí a gente fazer uma fusão com nossos próprios conceitos, tá? Então, aqui ele fala, professor ou docente é uma pessoa que ensina ciência, arte, técnica ou outros conhecimentos, tá? Esse é o conceito base. Depois ele vem para outros conceitos, que são os professores com uma especialidade, né? Que precisam de uma faculdade, tá? Que são aqueles que se especializam em algo e precisam estudar muito. Para ser um professor, tu tem que estudar muito, muito, muito. Não é fácil, tá? Ensinar não é fácil. No Brasil, o professor é um profissional que ministra aulas ou cursos em todos os níveis educacionais do saber. Educação infantil, ensino fundamental, ensino médio, ensino superior e também a educação profissional, tá? Esses são os que a gente pode dizer aí que precisa de uma universidade, né? Para seguir carreira, tá? De professor. Mas eu tenho aqui também pessoas muito importantes na questão professor que já começa muito cedo a ter esse dom, né? Do magistrado, tá? Que é o administrador, o filósofo, o cientista, o físico, o religioso, os pais, né? O governo e os youtubers, tá? Os youtubers têm que entender que eles são como professores. Quem está assistindo eles lá do outro lado são pessoas que querem aprender alguma coisa, tá? Então, por favor, pense bem no conteúdo que você vai trazer para o seu público para que você ensine ao invés de desinformar e deseducar, tá? Esse é o conceito, então, do professor. Aí eu vim aqui também com uma tradição cristã, gente, que tá correndo por aí, mas a maioria das pessoas não sabe o que significa. Então, eu trouxe o significado da Wikipédia para você, tá? Para você nunca mais errar sobre o que é alfa e ômega, tá? Eu trouxe, então, o conceito para você. A tradição cristã assimila frequentemente Deus ao alfa e ao ômega, como um conjunto que unidos formam o símbolo da eternidade, tá? De Deus, que a gente pode chamar de Santa Trindade, tá? Que é aquela pirâmide assim, né? Esta está no começo de tudo. Referência no capítulo do Evangelho segundo São João. Tudo acompanha até o fim do mundo. Na sua visão, né? Ver este propósito no Apocalipse do mesmo evangelista, o jesuíta Pierre de Chardin tomou esta metáfora à sua apresentação do W como final da evolução humana associado ao A da criação.
Porém, eu tenho uma visão um pouco mais clara sobre o alfa e o ômega, tá? Quando Cristo disse, eu sou o alfa e o ômega, ele quis dizer, eu sou o masculino e o feminino, tá? O alfa, o macho alfa como sendo o masculino e o ômega como sendo o sexo feminino, tá? Então, quando Jesus Cristo, na minha visão, se refere eu sou o alfa e o ômega, ele quer dizer isso. Eu sou o homem e eu sou a mulher, ok? Então, essa é a minha visão, não brigue comigo, mas essa é a minha visão, certo? Agora, tirando os conceitos, eu vou mostrar um pouquinho para vocês daquelas pessoas que foram a minha base, a minha estrutura profissional como professora, tá? Que eu sempre me vi como uma professora, já desde quando meus filhos nasceram. Eu era o exemplo deles, tá? Você não pode ser o exemplo do seu filho se você não se comportar como um exemplo, tá? Então, eu trago assim, ó, para vocês uma visão de professor. O professor, na minha visão, ele é uma pessoa que não pode ser, de forma alguma, ele não pode passar na sua vida de forma alguma desapercebido, tá? O professor é uma forma forte na sua vida. Então, ele tem que ter pulso firme, ele tem que mostrar para você que você precisa aprender, ok? Então, isso para mim é a visão geral do professor. Ele tem que ter pulso firme. Isso vai desde criar os filhos até em sociedade. Se você for ensinar algo em sociedade. Se você não tiver pulso firme, você vai ser um professor que não vai marcar na vida de ninguém, tá? Marcar presença na vida de ninguém. Então, aqui a minha fórmula, né? As minhas regras, tá? Continua aqui, lembrando você que ela existe. Eu tenho aqui, gente, ó, O Grande Conflito, tá? Esse livro aqui traz acontecimentos que mudarão o futuro de uma geração, tá? Eu trago aqui esse livro aqui, ó. É graças a esse livro, a essa pessoa, que eu estou aqui falando em público com vocês, tá? Porque eu morri de vergonha. Quem me ensinou? Sim, agora é a sua vez, tá? Silvio Luzardo, tá, gente? Silvio Luzardo, eu falando em público. Eu fiz um curso com este homem, tá? E ele foi, assim, um carro-chefe na minha vida, porque eu fiz esse curso quando eu precisei trabalhar com eventos, né? Quando eu fui trabalhar com eventos. Então, a primeira coisa que eu pensei, eu preciso saber falar. Porque se eu tiver que falar com meus clientes, se eu tiver que falar com o meu público dentro de um evento, eu vou ter que saber falar. Eu não posso vacilar. Então, essa pessoa foi muito importante na minha vida, tá? Ele marcou um ciclo, um final de um ciclo e um início de outro ciclo, certo? Então, eu falando em público com um livro que ele mesmo autografou para mim, ó. Ó, ele autografou para mim, tá aqui. Silvio Luzardo. Amo esse professor, tá? Ele marcou a minha vida. Depois eu tive professores na área de eventos, assim, que foram tops também, né? Como a professora Eni, tá? Do curso de eventos lá do IFSC. Esta mulher, ela foi, assim, o alicerce para mim entender quem eu era dentro dessa nova modalidade, né? Dessa nova profissão que eu estava entrando, tá? A professora Eni, ela foi uma organizadora, promotora do evento Garota Verão, aqui em Floripa, em toda a região de Santa Catarina, tá? E ela foi, assim, um exemplo para mim. E ela não falava nada, não. Ela não é do tipo que te ensina. Ela mostra como faz, tá? A Eni é assim, ela vai lá e faz. E você, olhando ela, você aprende mais do que com ela falando, ok? Ela é um exemplo para mim, sempre será, ela sabe que eu amo ela, né? Outro professor que marcou a minha vida também foi no meu ensino médio, no segundo ano do meu ensino médio, né? No primeiro e no segundo.
foi um professor que eu não lembro o nome dele, mas ele era um professor de português. Eu não gostava de português, sabe? Eu sempre fui uma pessoa que é difícil, né, de aprender aquilo ali. Aquela maneira, né, de se comunicar, a escrita, né, português. Eu não era ruim, porém eu era difícil de entender mesmo a matéria, né? E esse professor, ele marcou tanto a minha vida que ele disse assim, ó, na minha turma só passa sabendo. E realmente, gente, as provas dele era impossível, ele elaborava de uma forma tão incrível que era impossível você colar ou passar sem saber, tá? Então esse professor para mim foi uma pessoa incrível, me fez gostar de português, coisa que eu odiava. Eu detestava português, ele fez eu gostar de português, tá? Dessa matéria. Então, por isso que eu digo que a mudança, um professor tem que causar um impacto, uma mudança. Se ele não causa um impacto, uma mudança, ele não pode ser digno da sua turma, ok? Ó, continuando aqui. A ciência, tá? Como base, né? A ciência, que é o que eu estudo, é a minha especialidade. Marketing cultural, gente, tá? Como é importante o marketing cultural na vida da gente, tá? Que é a parte cultural da vida, tá? Aqui eu trago a minha filha de novo, porque esse livro era dela, tá? Esse livro era da Juliana, porque a Juliana se formou em administração de empresas e ela precisou estudar muito sobre marketing cultural. Aqui eu trago também a velha geração, gente, ó, como a arte de ensinar, tá? Nossos profetas, eles sim, eles nasceram com o dom de ensinar, tá? Isso não precisa de faculdade ou universidade, já vem no registro acástico, tá? Acástico. E aí temos também o grande enigma quântico, tá? O enigma quântico, que é o que a gente estuda dentro da física quântica, tá? Esse também eu indico para quem não entende nada ainda e está querendo se encontrar, tá? Não que ele seja um livro que traz aí só verdades, não. Mas ele traz uma aura de entendimento para você poder se interagir nesse campo magnético e energético, tá? E temos aqui também a física na realidade, gente. O que é a física na realidade? O que é a física na realidade, gente? É o que eu tô fazendo aqui, né? É aqui e agora, tá? Eu como professora, aqui e agora. Essa é a física da realidade, tá? A partir do momento que ela vai pro YouTube, já passa a ser uma ficção, tá? É eu na ficção. Aqui, atrás dessa câmera aqui, sou eu na realidade, tá? E quando ela vai pro YouTube, ela passa a ser uma ficção, tá? A minha ficção. Ok? Então é isso. O que mais que eu poderia falar para vocês sobre professor, né? Sobre essa pessoa tão importante na vida das crianças, dos adolescentes e aí dos adultos, que tem muito adulto que está ainda precisando voltar para a escola, tá? Eu vejo pessoas totalmente imaturas, adultos imaturos, mimados, que precisam voltar para a escola, tá, gente? Precisam primeiro aprender, para depois ser pai, mãe e tentar ensinar alguma coisa pro seu filho, tá? Primeiro, eu vou dar algumas dicas para vocês de educação, tá? Na minha visão, tá? Sempre na minha visão. Você pode concordar ou não concordar comigo sobre educação. Mas, tirando para mim, que vejo a educação como um exemplo a ser seguido, e a cultura e a arte como a base estrutural de uma educação dentro de uma família, tá? Eu vejo, então, a educação como sendo o primeiro pilar, tá? Digamos, né? Vou botar aqui, eu tenho essa régua.
Então, eu tenho aqui o primeiro pilar. O primeiro pilar de uma estrutura familiar é a educação, tá? Se você não tem a educação, você não tem a comunicação e você não tem a terceira linguagem, tá? O respeito, você precisa ter o respeito por você mesmo. Depois, você vai ter o restante, tá? Que é a arte e tudo aquilo que vem depois, tá? Então, a tua estrutura, a tua base é a educação. Como você age com as pessoas, diz aquilo que você é, tá? Se você age com falta de respeito e falta de educação com as pessoas ao seu redor, pai, mãe, filho, namorada, amigo, professor, padre, pastor, né? Governo, partido, futebol, a gente tá falando de tudo, tá, gente? Se você age com falta de educação com essas pessoas, você precisa voltar a estudar, tá? Porque a base realmente é a educação. A base de uma estrutura individual de um ser humano é a educação. Sem a educação, você não chega nem a ser um profissional que alguém possa indicar você, tá? Então é isso. Estrutura familiar, base, educação. Daí depois daí vem a arte para uma interação com a sociedade, né? Uma pessoa que entende a sua criatividade interna, a parte artística que há nele, a parte cultural, que é o equilíbrio, né, de um ser humano, a filosofia, né? Aquela filosofia, gente, que a gente faz política o tempo todo. Um professor, ele nada mais é que um político, né? Ele faz política o tempo todo. Ele fala o tempo todo sobre como você deve se comportar, como fulano se comportou, como se partido vai se comportar ou como a sociedade deve se portar, né? Então, o professor nada mais é que um político vendendo a sua imagem, tá? E a imagem de um professor, na minha visão, tem que ser impecável. Impecável, tá? Eu me preparo muito. Se eu for fazer uma palestra sobre qualquer coisa que eu entendo, eu vou ter que estudar muito aquele assunto que eu vou falar, tá? Mas eu não gosto de decoreba. Eu sou a prototipo da pessoa que eu improviso. Eu gosto do improviso. Eu me sinto bem fazendo isso. Eu não sei decorar nada, tá, gente? Eu prefiro ler. Eu não sei decorar nada. Tudo que você vê eu falando aqui tá tudo na minha cabeça. Posso queimar aqueles meus livros ali todos, porque tudo aquilo ali já tá na minha cabeça, tá? Não que eu tenha facilidade de absorver as coisas, mas é porque eu sempre fui o tipo de pessoa que estava sentada na cadeira para ouvir um professor, mas para fazer uma prova eu tinha que entender. Eu jamais consegui decorar coisa alguma na minha vida, tá? Eu sempre fui aquela pessoa de entender o que o professor estava falando. Se eu não entendesse, a minha prova seria 0, tá? Por isso a minha dificuldade nas minhas notas sempre foram muito baixas, tá? Minha nota era sempre 6, 7, 5, né? Digo do ensino ali fundamental até ensino médio, as minhas notas eram essas. 7, mais dali, male um 8, tá? Por quê? Porque eu não decorava nada, era tudo assim, o que eu me lembrava, tá? Eu dava uma lida lá nas matérias que ia cair na prova e aí então eu conseguia fazer a prova de acordo com o que eu entendi. E como não é tudo que a gente consegue absorver, claro que a nota nunca vai ser um 10, né, gente? Então é isso. A princípio é isso. Se você fuma, você não pode cobrar que seu filho não fume. Se você usa drogas, você não pode cobrar que seu filho não use drogas. Se você não lê um livro, você não pode cobrar que seu filho leia um livro. Se você não ensina uma educação boa para o seu filho, você não pode cobrar uma boa educação, né? Então, tudo parte de você, para você e para os outros, tá?
Tudo é um aprendizado interno primeiro, para depois você passar para outras pessoas. Então, o bom professor é isso. É aquele que já entendeu a sua técnica, está preparado para dar aulas, se preparou, e então aí vai fazer palestra pelo mundo inteiro, ou então, dentro de uma sala de aula, vai prestar os seus cursos em público, tá? Então, essa é a minha mensagem hoje para vocês. Eu queria dizer que eu amo essa profissão de professor, tá? Essa realmente é a profissão mais importante da base familiar e da base de um governo, tá? Sem educação, um povo jamais será grande, será forte, tá? Um povo sem leitura, um povo sem arte, um povo sem criatividade, um povo sem educação e sem respeito, não vai ser respeitado lá fora, ok? Então, essa é a minha visão sobre professor. Só uma palhinha do que eu entendo, né? Do que eu sei e do que eu prego na minha vida familiar e também aí dentro das minhas profissões, tá? Que são muitas, né? Eu estou gabaritando profissão. Certo, Brasil? Então aí, meu jornal PPA agora sem a máscara, né? Ok? A partir de hoje, tá? Do dia 6 de setembro de 2023, PPA sem máscara, tá? O meu jornal sem máscara para você. Bora lá, Brasil! Vamos ser professores no nosso dia a dia, tá? Dentro da nossa capacidade. Você não precisa ser o mais inteligente de todos, porém, o seu ofício você tem que dominar. Se você não dominar o seu ofício, como que você será um grande homem, uma grande mulher? Ok? Beijo e até o próximo vídeo. Amo vocês! Bom dia, Brasil!